Boa noite, Arena Jovem de Curitiba. Hoje, sábado, 18 de julho, nós estamos aqui com vocês para estarmos adorando o nosso Deus, para estarmos buscando ao Senhor juntos. E eu quero primeiramente orar com você, né? Quero que você esteja junto comigo nessa oração, que você feche os teus olhos, que você possa orar comigo aqui. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós queremos, Senhor, que a tua presença esteja conosco, aqui onde estamos fazendo culto, na casa de cada pessoa também que está nos vendo agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter um tempo onde o Teu Santo Espírito vai nos trazer restauração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também seja um tempo de louvor abençoado, um tempo de estarmos na Tua presença verdadeiramente, em nome de Jesus. Então, eu quero só te dizer, querido, deixa tudo que você está fazendo agora, presta atenção nesse culto, é um tempo muito importante na sua semana, para você se reconectar, se conectar com Deus, né? Para tudo, concentra exatamente aqui no louvor, na palavra, que Deus, eu tenho certeza, vai falar muito ao teu coração hoje, tá bom? Então vamos para o louvor e depois a gente volta com a palavra, os avisos. Chamou para vencer, alcançar minhas promessas. Sei que vou colher, e com minha família eu estarei no Arena Jovem celebrando nosso rei. Foi Deus que me chamou para vencer, alcançar minhas promessas. Sei que vou colher, e com minha família eu estarei no Arena Jovem celebrando nosso rei. E o nosso desafio é viver de glória em glória. Nosso desafio é viver de glória em glória. E o nosso desafio é viver de glória em glória. E o nosso desafio é viver de glória em glória. Para vencer, alcançar minhas promessas, eu sei que vou colher. Com minha família eu estarei no Arena Jovem celebrando nosso rei. Deus que me chamou para vencer, alcançar minhas promessas, eu sei que vou colher. Com minha família eu estarei no Arena Jovem celebrando nosso rei. E o nosso desafio é viver de glória em glória. Nosso desafio é viver de glória em glória. E o nosso desafio é viver de glória em glória. E o nosso desafio é viver de glória em glória. Oh, 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 oh. Viver de glória em glória. E o nosso desafio é viver de glória em glória. Na sua voz. E o nosso desafio é viver de glória em glória. Glória e fé em fé. E o nosso desafio é viver de glória em glória. Aleluia! Porque viver de glória em glória. Isso é que é viver. Fala pra pessoa aí que tá com você. Fala assim, meu amigo, viver na presença do Senhor. Isso é que é viver. Então vamos celebrar essa canção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor venha sobre a sua casa. Nesse momento, nessa noite. Aleluia. Você levante as suas mãos o mais alto que você pode. Você chama a presença dele nesse momento. Aleluia. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento.
estou em ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem teu aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Vou me acostumar a viver sem teu aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Oh, se vendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Se vendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, abre os céus e desce.
rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Oh, se fendesse o céu. Oh, se descesse aqui. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse o céu. Oh, se descesse aqui. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Você pode declarar nessa noite: é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Olá, querido. Agora eu quero te desafiar a entrar num momento muito especial do nosso culto, que é o momento das dízimos, das ofertas. Depois vai aparecer aqui embaixo para vocês aqui a agência, a conta para você fazer o seu depósito. Mas é um momento onde a gente tem a oportunidade de colocar nosso dízimo, nossa oferta no altar de Deus, né? Um momento que você tem a oportunidade de ofertar, de se doar, de abençoar o reino de Deus, de ser um mantenedor da obra de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite a você ofertar com generosidade, assim como a Bíblia nos ensina, né? Que aquele que dá liberalmente, ele também recebe de Deus. Eu tenho certeza, eu creio muito, sou muito convicto disso, né? De que quando a gente dá liberalmente, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E eu sei que é um tempo difícil, talvez um tempo onde você não esteja com o mesmo faturamento, o mesmo salário que você tinha antes da pandemia, mas é um tempo da gente ser fiel, né? Ser fiel no pouco para que Deus te coloque sobre o muito. Então, dízimo e oferta, a Bíblia nunca tratou como uma questão de valores, mas e sim uma questão de coração, né? Uma questão de um coração doador, um coração que está disponível para Deus, para ofertar, para se doar, né? Então eu quero te desafiar para você se doar nesse dia, né? Você fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo, né? 10% daquilo que você ganha, o dízimo, ou oferta, algo que Deus colocar no seu coração, o valor que Deus colocar no seu coração, né? Então que você possa abençoar o reino de Deus com a sua oferta, com os seus recursos, né? Tá bom? Deus te abençoe então, querido. Vou te dar uns minutinhos aí para você poder fazer o seu dízimo. Enquanto a gente escuta um louvor, você pode fazer a sua doação daí, tá bom? Deus te abençoe. Pode ser que há um só motivo, o sonho se faz real, a vida foi feita pra ti, eu já decidi sim. Me levas a contemplar quem tu és, sou livre em teu amor, e sou
escuridão tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Estás aqui no meu caminho. Eu sou completo em ti. O mundo não pode me dar a vida que tenho em ti. Assim é o sol que rompe todo o céu e traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é mais altura da minha Senhor, flutuando em seu grande amor. Essa porta que ligou meu ser, com presença eu vi. Assim é o sol que rompe todo o céu e traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Assim é o sol que rompe todo o céu e traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é mais altura da minha Senhor, flutuando em seu grande amor. Essa porta que ligou meu ser, com presença eu vou querer. Aleluia! Estamos aqui de novo, então, para falar com você agora, dando continuidade na série Lute, né? Nós estamos na série Lute do Arena, esse mês. E o tema da palavra de hoje é Lute contra o abuso. E eu quero te pedir, então, agora para você prestar muita atenção nesse vídeo, que é o vídeo da série dessa palavra, e depois nós voltamos com a palavra propriamente dita, tá bom? Vamos lá. Todas as vezes que eu preciso de algo, eu enxergo a sexualidade como um artifício para conseguir essas coisas. Quando eu precisar que alguém me dê atenção, quando eu precisar de afeto, essa arma que eu vou usar. Não, eu não me sinto fraca, me sinto forte. E aí eu já estava deitada, já estava dormindo e ele começou a me tocar e começou a passar a mão em mim e tudo mais. E eu ficava, apesar de eu já ter 12 anos, que já é uma idade que considero já é uma idade que já pode, que você já tem força para sair ou para dizer alguma coisa, eu só fiquei parada. E a partir desse momento tudo na minha vida mudou, porque coisas que eu nunca tive, aquela inocência que você tem quando você tem 12 anos, aquela alegria que você tem quando você tem 12 anos, de tudo volta para a questão do abuso. Você só lembra do abuso quando você está na escola com seus amigos, você só lembra que uma hora você vai voltar para casa e aquilo pode acontecer de novo. Todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa de uma criança de 11 anos, 12 anos, eu lembrava dessa situação e isso me privava. Foi aí que eu comecei a me relacionar com pessoas
muito nova e começar a usar a sexualidade e usar os relacionamentos para me sentir confortável com as pessoas. Que vídeo forte, né, querido? Como esse vídeo impacta a nossa vida. E uma das primeiras coisas que a gente quer falar sobre esse tema tão complexo, que é a questão do abuso, é até uma situação que ali a menina explica um pouquinho no vídeo, mas é principalmente o que pode ser considerado um abuso, né? Eu queria que a pastora Fernanda falasse um pouquinho pra gente sobre isso aí. O que pode ser considerado um abuso numa criança, enfim, né? Boa noite a todos. Então, né, nós fizemos até nesse formato diferente para tratar desse tema que é delicado, é polêmico, né, mas é muito comum, né? E abuso, se eu pudesse definir uma palavra, eu diria que é uma invasão, né? Então, trazendo para a prática, pode ser um toque, pode ser uma imagem, né, uma imagem pornográfica. Tem N formas de abuso, né? E nós vamos falar, inclusive, de abuso sexual, né? E o nosso foco é o menor, né? O indefeso, né? Então, o abuso, ele não necessariamente envolve uma violência, uma força, mas é algo indevido, né? Algo indevido que causa repulsa, né? Na verdade, ele pode não envolver violência física, né? Mas sempre tem uma violência ali emocional envolvida, né? Questões de medo, questões de culpa, de ameaça. Então, realmente é uma coisa muito complicada, né? E a pastora falou ali de situações, né, que pode ser um toque, uma carícia, uma coisa, né, nas partes, a gente tá falando principalmente de abuso sexual, então falando de partes íntimas e tudo mais. Mas como ela falou ali, às vezes uma exposição a um vídeo pornográfico de uma criança que não está preparada, não tem condições de entender aquilo ali. Até mesmo uma criança que vê os pais, né, numa relação, a criança, ela entende aquilo como uma violência, porque, né, dependendo da idade ali, ela não sabe o que está acontecendo, e até isso é uma forma, ou tem as consequências de um abuso, né, algo fora do tempo, fora do... Que a criança não tem condição de entender naquele momento, né? Então eu já vi casos até de relatos somente de criança achar que o pai estava agredindo a mãe, ou situações assim que são bem complexas, que depois para explicar é muito complicado para uma criança, né? Então... E também que traz comportamentos, né? Às vezes uma situação dessa, aquela criança ela vem com comportamentos inadequados, repetindo aquilo, né? Então é um assunto, é um tema, é uma definição muito ampla. Uma coisa também que é importante falar que abuso, às vezes as pessoas confundem um pouquinho também, mas o abuso, ele é um pouco diferente da questão do estupro, né? Porque o estupro envolve realmente um ato sexual, ali, a finalização de um ato sexual, algo desse sentido, e o abuso ele pode ser algo muito mais sutil, né? Às vezes é muito mais difícil de se perceber que aconteceu muitas vezes, então também para a gente como igreja, como na nossa família, a gente sempre está atento para esse tipo de situação, mudanças de comportamento, que são coisas que podem ocasionar na criança mudança de comportamento, ela ficar mais retraída, né? Quais são os sentimentos, né? Quais são os sentimentos, quais são as consequências de uma criança que foi abusada, né? Eu diria assim que é muita confusão, né? A criança ela pode misturar o sentimento de repulsa e de afeto, porque normalmente, né, as estatísticas falam que a maioria dos casos... 80% dos casos ocorrem dentro da casa, ou da casa do abusador, ou da casa da própria abusado, né? Então, como que uma criança lida com aquilo? Uma pessoa de sua confiança, da confiança da família, de repente ela se vê naquela situação, que ela não entende direito o que está acontecendo, né? Então, ela mistura esse sentimento de não gosto, mas ao mesmo tempo com uma pessoa de afeto. O abusador também, ele sabe envolver, né? Então ele vai muitas vezes presentear, outras vezes ameaçar,
né? Então a criança sente culpa. Tem muitas formas de tentar manter o silêncio, né? Porque essa questão do abuso, ela envolve até mesmo questões criminais, né? Então, de justiça. Então, dentro das famílias, isso é uma questão muito complexa, né? Uma das coisas também que a gente vê nas estatísticas é que muitas vezes essa pessoa é uma pessoa da própria família mesmo, né? Um padrasto, pai, mãe, tio, avô. Então, assim, envolve ali até a própria denúncia da criança, né? Que é uma coisa complexa. Às vezes ela fala sobre aquilo, mas as pessoas também às vezes não acreditam na criança, né? Porque normalmente a pessoa que é isso que a pastora estava dizendo, a pessoa que está ali é uma pessoa de confiança, né? Da família ou é da própria família. Então é uma questão que envolve uma quebra, uma ruptura na família e que muitas pessoas até julgam que não deveria ocorrer essa quebra. Então fica essa culpa também, né? Quando a pessoa denuncia, por exemplo, o abusado, às vezes, da criança, né? Ela denuncia, às vezes, e essa denúncia dela gera uma ruptura muito complicada na família. E isso traz mais culpa, mais, né, sentimentos ruins para ela, né? Que é muito e o abuso em si, ele traz essa culpa. A criança, de alguma forma, ela acha que aquilo aconteceu por culpa dela. E isso faz ela não contar muitas vezes, né? E ela se sente envergonhada, ela se sente suja, né? Então, sentindo muitas vezes nojo de si mesma, né? Enfim, uma confusão de sentimentos ali. E daí vai, né? Desde do momento do abuso, do tempo que está acontecendo aquilo, da recorrência, mas sempre envolve culpa, vergonha, medo, e depois vem outras consequências, né? Desenvolve uma ansiedade, agressividade, né? Comportamentos inadequados, sexualmente falando. Pode a pessoa se envolver com promiscuidade, com homossexualismo, pode ser uma série de situações que podem acarretar por conta do abuso, né? Ele traz uma disfunção sexual para a pessoa normalmente. Pode ser também para essa compulsão sexual, né? Ou pode ser até mesmo também uma retração, né? Que pode trazer problemas sexuais dentro do casamento, por exemplo, né? Então, ele vai afetar a vida sexual com certeza daquela pessoa, mas em cada pessoa tem uma reação diferente àquela situação, então vai afetar a vida dela de uma maneira diferente. Não tem como a gente dizer assim, tá, qual que é a consequência? A consequência é essa e essa. Não, depende, né, de todo o contexto, depende do caso, depende da pessoa, mas o fato é destruidor. É destruidor, é devastador, né? A autoestima da pessoa, a confiança no outro, né? A confiança em si própria, né? Então, assim, é destruidor, essa é a palavra, né? Na alma da pessoa, na história da pessoa. E para falar um pouquinho da questão espiritual que envolve o abuso também, vale a pena a gente entrar daí em como que isso vai acontecendo, como que o diabo faz, porque o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. E no abuso ele consegue fazer isso com vamos dizer que talvez seja a coisa onde você mais consiga emplacar o roubar, matar e destruir, porque você destrói a vida da pessoa, a identidade, a família. Rouba, né? Rouba a autoestima. Os sonhos da pessoa. Realmente é algo muito complicado. Uhum. Mas assim, espiritualmente, como é que o diabo faz, né? Como é que isso se propaga na vida das pessoas? Ou como que uma pessoa fica mais sujeita, vamos dizer assim, a um abuso, né? E aí a gente tem que voltar um pouquinho daí até mesmo nos antepassados, né? Quando a gente fala das maldições hereditárias, porque o abuso ele envolve aí espíritos malignos na área sexual, né? Que vão muitas vezes trazer para aquela família situações ali ou pecados ou vão trazer problemas nessa área sexual. Então isso vem muitas vezes de pecados na área sexual, prostituição nos pais, nos avós, tios, bestialidade, enfim, uma série de pecados nessa área sexual que muitas vezes vão sinalizar, vão deixar uma marca para uma criança, mas talvez a principal que a gente encontre assim nos casos seja a questão da bastardia, né? Que é o que a pessoa ser gerada fora do casamento, né? A impressão que a gente tem é que quando a pessoa é gerada fora do casamento, ela fica muito mais suscetível
a um abuso sexual. Porque Você estava falando, eu estava lembrando, né, que quando a gente recebe, né, os relatos que vêm, muitas vezes eles vêm, são histórias assim, então eu fui abusada quando eu tinha 3 anos por uma pessoa, e depois, em outra ocasião, né, em outra cidade, por outra pessoa, com outra idade, eu fui abusada de novo. Então, essa recorrência, ela faz parte dessa marca. Parte dessa marca espiritual que fica em cima de uma pessoa que tenha no histórico esse tipo de situação. Então, não quer dizer que ela vai ser abusada, mas a probabilidade de ela ser abusada é muito maior. Perseguição, né? É o que a gente chama de perseguição espiritual. E até pela questão natural mesmo da coisa, a gente entende, a gente percebe dessa forma. Porque, por exemplo, no caso de uma família onde você não tem o pai presente, né? O pai tem essa função da proteção. Então, olha só como que é importante a questão de ter uma estrutura do casamento, como que ele é importante na vida da sociedade, né? Quando o pai tá fora, vamos dar um exemplo bem clássico, né? Uma família onde a mãe trabalha fora e a criança pequena tem que ficar sozinha. Ela fica aos cuidados de quem? Às vezes do vizinho, às vezes ela fica cuidado dos avós, de outra pessoa que não foi exatamente aquela pessoa que Deus mesmo determinou para que fosse responsável, para cuidar dessa criança. E aí você vê muitas situações de abuso acontecendo nesse tipo de ambiente, onde a mãe está fora, está trabalhando, está buscando o sustento da sua casa, e a criança fica automaticamente exposta, né? Porque fica muito tempo fora de casa, muito tempo dentro de casa com outras pessoas cuidando dela, enfim. Então isso a gente vê que naturalmente faz sentido e espiritualmente muito mais. Porque está falando daí de uma pessoa que foi gerada fora do casamento. Então, se você está ouvindo essa palavra hoje e você consegue identificar na tua vida essas situações, e você até percebe, fala, puxa, pastor, porque muitas vezes a pessoa nem lembra, nem é tão claro para ela, na mente dela, também a questão do abuso. Muitas vezes quando você vai fazer, né, uma investigação, vai conversar com a pessoa, ela nem sabe, às vezes ela tem vontade de deixar de viver, né, tendências de pensamentos suicidas e tudo mais, e ela não entende por quê, e muitas vezes a origem está nesse tipo de situação, né, de abuso e tudo mais. A gente precisaria de bastante tempo para entrar, né, em todas as vertentes espirituais que isso pode acontecer. Essa é uma delas, né, a bastardia é uma delas. E eu tava lembrando, né, que quando uma vez a gente fez um dos primeiros revisões de vida, né, Uhum. que nós fizemos. Então nós tínhamos uma equipe com bastante adolescente, né? E Deus, no momento da libertação, Deus direcionou muito forte essa ministração, né? Foi falado muito sobre abuso, sobre aliança, né, pacto de sangue, sobre bastardia. Então acabou, né, Deus direcionando mesmo e focando muito nisso. E assim, eu lembro que foi ali que eu tive o primeiro contato com essa estatística, né, de que quantos abusos tem, porque muitos adolescentes, muitos jovens ali trouxeram, né, situações assim, tiveram lembranças de abusos, de situações recorrentes, de situações de família, mas também esporádicas mesmo, esporádicas, né, na rua, enfim, de assédio e amigo do irmão que vai na casa, enfim, Uhum. tem uma série de situações que pode ocasionar. Então, assim, é mais comum do que a gente imagina. Na verdade, assim, as estatísticas falam, a estatística mais recente que tem no Brasil é de 2018 e ela fala em 32 mil abusos de crianças e adolescentes no ano de 2018. Isso daria 3 crianças a cada hora. Mas veja que a gente está falando de um tipo de situação que não é relatada normalmente, né? Essa situação de abuso, olha, se 10% dos abusos vierem à tona ou gerarem uma denúncia, é muita coisa. Então, a gente está falando de um tipo de situação que você não tem como medir exatamente, né? Então, isso é muito recorrente mesmo, é mais do que a maioria das pessoas imagina, né? A gente se deparou com essa realidade, né? E só que quando o abuso vem quando ele fica desmascarado perante a família, muitas vezes, inclusive, a própria família não acredita, né? A gente viu situações, né, onde a pessoa relatou o abuso para a família e a família, né, acabou não
não dando bola ou não acreditando na pessoa que tinha sido abusada, né? Então é uma situação bem complexa mesmo. Existe uma campanha hoje muito forte de denúncia, né? De não, que você tem que falar. E hoje tem vídeos instrutivos lá para as crianças já para identificar aquele toque que não é bom, né? Nas partes íntimas e tal, né? Que faz toque que e faz falar, chorar, tudo né? mais, E procurar ajuda, encorajar a pessoa a falar, porque é um tabu também, né? Isso também, o não falar também envolve o tabu que ainda existe de falar sobre o assunto, né? Além da culpa, da vergonha e de todos os sentimentos. Quando a gente fala de uma criança, a criança ela não tem essa dimensão de o que vai acontecer com a minha família. E mesmo assim ela esconde. Então há uma tendência da pessoa mesmo a não falar, né? Ocultar, até mesmo porque o que a gente falou no começo também, normalmente o abusador mesmo, ele cria mecanismos para manter isso em segredo, né? Ele nunca vai simplesmente falar sobre acontecer coisa e ficar por isso mesmo. Ele vai criar algum mecanismo para se proteger, né? Para que a criança não possa contar para ninguém. Isso daí pode ser com ameaça, pode ser de várias formas, né? Mas espiritualmente falando também, eu creio muito que Deus ele age mediante a luz, né? Quando você tem a luz da situação. Então, o mínimo é a pessoa mesmo compreender o que aconteceu com ela, né? E Deus só pode trazer a cura, trazer a restauração para uma pessoa quando a própria pessoa compreende o que aconteceu com ela, compreende que o que ela sofreu foi um abuso e tudo mais. E aí ela e se abre para que Deus possa entrar e agir nessa situação, mas a gente sabe que isso é uma questão também que exige, assim, não é uma questão simples de se resolver, né? Não é uma questão rápida, né? A gente vê, assim, às vezes líderes com a tendência de querer, de maneira instantânea, né, aconselhando, né, a pessoas abusadas, falar, não, você tem que perdoar a pessoa que te abusou, né? E assim, acho que vale também a gente, né, falar como a pessoa, o abusado, né, ele traz isso, como isso afeta também o relacionamento dele com Deus, né? Muito, a pessoa, muito. Ela se pergunta, mas e aí como? Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Como assim? Né? Porque porque Deus permitiu, como isso acontece, é tão injusto, né? E as pessoas elas trazem isso. Então é muito importante a gente entender também que, assim, apesar desse sentimento, né, de onde Deus estava quando não estava acontecendo comigo, né, qual o tamanho da injustiça, né, como que Deus permitiu isso, é saber, em primeiro lugar, que a gente está sujeito à corrupção da carne desse mundo, ou seja, nós estamos sujeitos aqui a aflições das mais terríveis, né? E essa talvez seja uma das mais terríveis que uma pessoa possa passar. No plano inicial de Deus, né, para o homem, no plano perfeito de Deus, não haveria. Mas nós estamos sujeitos às aflições, a essa corrupção, né? E não tem coisa que a gente não consegue entender, humanamente é difícil entender e compreender, né? A morte, uma situação dessa, morte de um parente, abuso, né? Um abuso. Né? São situações que geram essa revolta. Uma tragédia, né? Uma catástrofe, um acidente de carro, uma coisa. Mas por que comigo? Por que com a minha família? A gente não tem como explicar isso, dizer, não, é com a tua família, é com você por causa disso. A gente sabe que espiritualmente existem, né? Essa perseguição espiritual na vida de algumas pessoas por conta de pecados que vão gerando ali alianças, né? Hereditários, enfim. Mas a gente sabe também que Deus, ele quer te restaurar. Ele quer restaurar você, quer restaurar a sua família. Independente do que aconteceu na tua vida, o propósito de Deus é trazer a restauração para a tua vida, para a tua alma, para as tuas emoções, né? Para que você consiga lidar com a situação. Ah, pastor, eu vou conseguir esquecer essa situação? Não, provavelmente não. Não é uma coisa que se pode apagar da memória de uma pessoa, né? É um fato muito importante, muito relevante na vida da pessoa e isso não vai conseguir se apagar. Mas a pessoa conseguir lidar com aquilo, né? A gente tem até o exemplo da própria ministra Damares, né? Que foi abusada de maneira recorrente, né? Quando era criança, por um tio. E ela numa tentativa de suicídio ali, ela se encontra com Jesus, né? E aí ali Deus mostra para ela quanto ele a ama, o quanto ele quer restaurar a vida dela. E hoje
ela se tornou bem base daquela ministra de Estado hoje, né? Enfim, uma pessoa de grande sucesso, advogado e tudo mais. Então você vê assim que e outros casos, como a Oprah também lá, que é a apresentadora americana, a maior apresentadora de televisão dos Estados Unidos, a Oprah também passou por uma situação de abuso quando criança. Quer dizer, é possível superar, né? Em Deus é possível superar. Você vai mas assim, você tinha até falado antes, né, que não é um processo rápido. E uma queixa também que a gente recebe das pessoas é assim, não, eu entendo que eu tenho que perdoar o abusador, eu entendo, mas assim, e aí? Mas eu não consigo lidar com aquilo. Então, e é importante falar da questão do perdão, porque apesar de parecer, muitas vezes parecer algo simples e que a pessoa tem que perdoar e tudo mais, e a gente sabe que não é assim efetivamente, que na prática as coisas acontecem, mas a gente não pode deixar de mostrar assim, o que Deus espera da gente e como quebrar o poder do pecado na nossa vida, esse poder que as trevas têm sobre a nossa vida de atormentar as nossas vidas, né? Inclusive Jesus, quando ele fala sobre perdão, ele fala que a pessoa que não perdoa, ela vai ter como que atormentadores, né? Torturadores ali na vida dela. E a gente vê assim, pessoas que não conseguem liberar o perdão nessa área, passando justamente por tormentas na sua mente, no seu coração, né? Então, o importante é também saber que a gente precisa trilhar o caminho do perdão. Não é que você precisa... Não, você tem que perdoar hoje o seu abusador, ou perdoar a Deus, ou a você mesmo, mas não é isso, né, pastor? Mas é a questão de você entender que esse é o caminho que vai te trazer libertação na sua vida. Que a cura passa pelo perdão, né? Isso é indiscutível. A cura, ela passa por este processo. E é importante também a gente comentar, né? Falar do líder, os líderes que recebem esses casos, né? Como nós lidamos, né? A pessoa, quando ela tá abrindo isso, muitas vezes é a primeira vez que ela está falando sobre o assunto, né? Então é algo muito sério muitas vezes na vida dela é a única vez, talvez a primeira, talvez a única vez que ela vai falar sobre aquilo com alguém na vida dela. Então é uma responsabilidade muito grande como líderes, né? Espirituais de conduzir aquela pessoa no perdão. E né? O que nós fazemos, né? Nós primeiro acolhemos, escutamos, entendemos a história. Lógico que daí tem diversos contextos, está acontecendo, é uma pessoa presente, é recorrente, traz riscos para a pessoa ou para outros, tudo isso faz parte, né, de um contexto. Mas trazendo aqui para o nosso tema só, como lidar com essa pessoa é acolher, receber, escutar, né, orientar e conduzir ela nesse processo de perdão, que vai ser um processo longo, não vai ser um processo curto. Vai precisar se gastar tempo, né, de oração, tempo de busca de Deus, tempo, e muitas vezes também assim, não excluir de forma alguma, né, pelo contrário, incentivar essa pessoa também a buscar uma orientação profissional como psicólogo, né, fazer uma terapia, porque isso vai ajudar ela a trilhar esse caminho do perdão, né, vai ajudar ela a saber lidar com essa situação, né, não é algo que a pessoa consegue resolver instantaneamente, né, não consegue, não é assim. E saber, né, o perdão, ele é um milagre, né? Numa situação dessa, a pessoa ela não é capaz de perdoar, a pessoa não é capaz de lidar, a pessoa não é capaz de superar. É algo assim que ultrapassa a nossa capacidade humana, né? Mas assim, Deus é um Deus de milagre, né? E a pessoa que chega com essa situação diante de Jesus, né? Jesus tem uma palavra para ela, né? E é uma palavra de cura. Então, como líder, aí o nosso primeiro papel é crer, né? Acreditar, não, essa pessoa vai ser curada, né? Jesus pode tocar ela, né? Jesus pode trazer a restauração, né? Ela pode sim ter uma boa autoestima, ela pode mudar a história, né? Ela pode ter um bom relacionamento, ela pode ter autoconfiança, ela pode sim ser restaurada em Deus, e tem muitos testemunhos de vitória, né? Muitos testemunhos de restauração, e é nesse Deus que nós cremos, né? Esse Deus que nós pregamos.
E agora, assim, eu quero me direcionar muito para você que, de repente, se identificou dentro dessa situação, né? Você se identificou numa situação de falar, puxa, pastor, eu passei por isso. Eu fui abusado, eu fui abusada, porque também não são só meninas que são abusadas, meninos também são, né? Então, assim, você talvez passou por uma situação como essa de abuso. E hoje, talvez seja a primeira vez que você esteja identificando essa situação na tua vida. E eu quero te dizer, então, essa palavra de fé que a pastora deixou também, a primeira coisa que eu quero dizer é que tem restauração para isso, né? Deus pode te restaurar, Deus quer te restaurar, Ele está aqui para isso, para te restaurar, para restaurar tuas emoções, tua alma, para te fazer prosperar emocionalmente, prosperar na sua vida, na sua sexualidade, na sua vida sexual, né? Para você tenha uma vida plena, familiar e tudo mais. Então, assim, eu quero orar com vocês agora. Eu queria que você que estivesse em casa fechasse teus olhos comigo. E a gente vai orar por você para que Deus possa trazer para você esse caminho, essa luz do caminho da restauração para a tua vida. Lá em Mateus 9:21 fala assim, né? Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. E é essa cura que você precisa, né, nessa noite. É essa cura que você precisa ser o portador como líder, né, para uma situação dessa, né, que nós precisamos o quê? Tocar em Jesus, né? Só apenas o toque é esse toque da cura. Entender esse contexto de fé é importante desse texto, né? Que é um texto onde uma pessoa tinha uma doença que era incurável para a época ali, né? E que ela creu o suficiente para tocar em Jesus e ser curada, né? Então que esse tempo agora seja um tempo também de você tocar nas vestes de Jesus, para que Deus possa trazer realmente cura na tua vida, porque esse é o processo num caso como esse, né? É um processo de cura mesmo, de restauração da alma, restauração do físico, né? Vamos orar então? Se você vive, né? Se você passa por uma situação dessa, quero te encorajar, né, a procurar ajuda, né? Procure uma pessoa de sua confiança, procure um pastor, um amigo, alguém do seu relacionamento que você possa se abrir, essa pessoa possa te ajudar, né, nessa situação. Amém. Senhor Deus, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas no teu altar, a vida desse irmão, dessa irmã que está em casa agora nos assistindo. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua restauração, Pai, que a tua cura, Deus, possa vir sobre a vida dele, a vida dela, Pai, que nós possamos, Deus, realmente lutar a partir de hoje, Deus, lutar pela nossa cura, lutar pela nossa liberdade espiritual, pela nossa liberdade na nossa sexualidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que hoje, Pai, possa ser um dia de libertação para essas vidas, Pai. E hoje possa ser um dia de cura, Senhor, para elas, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa agora, Pai, entrar nos corações, na mente, Senhor, e que possa restaurar, Pai. Abrir também, dar um norte, dar um caminho, Senhor, abrir uma possibilidade para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã, buscar a sua restauração também, buscar o seu tratamento, sua terapia, Senhor, tudo aquilo que eles precisam para ter uma restauração plena, Senhor. Pai, que o Senhor possa realmente intervir agora, Pai, nessas situações, Pai. Que, Deus, nós possamos ver a Tua vitória sobre as trevas na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que passou por uma situação como essa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós possamos ver o Teu poder, Deus, se manifestando nessas vidas. Amém. 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 Queridos, eu quero então orar com você também, pedir a pastora Fernanda orar, encerrando esse arena com vocês, agradecer pela presença de todos que estão aqui e que a gente possa não se desconecte do arena, né? Permaneça conectado com a gente todos os sábados aqui às 19 horas. Na hora que voltar o presencial, a gente vai estar também na igreja presencialmente. Então, que a gente esteja juntos aí, né, nesse Arena Jovem, tá bom? O tema é bastante abrangente, a gente pincelou, tentamos falar um pouco de tudo, né? Mas dava aí umas 5 palavras, pelo menos, para falar. Dava bastante tempo.
né? Boa. Então vamos orar. Amém, Deus. Queremos, ó Pai, te agradecer por este culto, Deus, te agradecer por esta arena, Deus. Deus, em nome de Jesus, Deus, que a sua paz esteja com cada um, Deus. Dá-nos, ó Pai, uma noite abençoada, Deus, que amanhã possamos assistir o culto da família e receber mais uma palavra do Senhor, Deus. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Abençoe esse tempo que vivemos, Deus. Deus, em nome de Jesus, que possamos ver avançar e ver, Deus, esse tempo passar e possamos nos gloriar, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, conduza-nos, ó Pai, em paz, em segurança, Deus, em alegria, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão que está aí do seu lado agora. Se tem alguém do seu lado, né? dá um abraço aí, fala que esse é o abraço do pastor Thiago e da pastora Fernanda, tá bom? Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Deus abençoe.